Bem-vindos ao capítulo 4 da série Blocos para a Construção de Conhecimento sobre Defesa. No capítulo de hoje abordaremos a necessidade de consenso sobre algumas premissas para orientar o planejamento da defesa. O planejamento da defesa é a preparação de uma unidade política com a finalidade de se defender no futuro. No seu nível mais elevado, que é o da gestão estratégica da defesa, que abordamos em alguns dos capítulos anteriores dessa série, o preparo é uma atividade que demanda décadas de esforços coerentes e continuados e envolve, portanto, ações que são desenvolvidas por vários governos diferentes. Esse problema envolve mexer na estrutura e na dinâmica de um sistema cuja finalidade é o alcance de objetivos muito amplos e estratégicos para o país, mas que tem uma natureza muito difusa. Independência, soberania, autonomia para tomar decisões relacionadas a seus interesses. Esse sistema tem que ser projetado para resolver um problema que pode ocorrer em um futuro remoto e que é impossível de prever. Portanto, um sistema dessa natureza é extremamente complexo e a sua eficácia depende de uma grande quantidade de fatores endógenos e exógenos. Não existe uma única receita de bolo que possa ser usado para configurar um sistema dessa natureza ou mesmo administrar um sistema dessa natureza. Não existe uma ciência em que se basear. Adicionalmente, é importante considerar que o preparo é totalmente dependente da política. E essa, não raro, é muito conflituosa, o que dificulta a se chegar a consensos. O preparo envolve uma sequência de decisões políticas cruciais que são tomadas em conjunto ao longo de muito tempo, ao longo de décadas, por pessoas diferentes com elevado grau de autoridade, que podem ter visões ideológicas distintas, ideias díspares de como o país deve se preparar para se defender. Nessas circunstâncias, a única forma de se garantir um mínimo de coerência entre essas decisões que vão sendo tomadas ao longo do tempo é que existe uma base comum com a qual todos os envolvidos concordem e sirva para orientar na busca das melhores alternativas de solução, garantindo a coesão das ações ao longo desse período longo. Neste capítulo 4, nós vamos abordar essa base comum e vamos usar para isso o arcabouço conceitual do preparo proposto por Colin Gray, que é um autor bastante conhecido e também tem muita experiência como consultor de países anglo-saxões, como Reino Unido, Estados Unidos e Austrália e Canadá, por exemplo. Bom, esse arcabouço conceitual considera 3 componentes: política, estratégias e meios. E também um conjunto de premissas com as quais todos os envolvidos no processo devem concordar que sejam usadas para limitar o conjunto de soluções possíveis. Ou seja, as premissas têm que ser fruto de um consenso e funcionam como filtros para descartar alternativas que não as atendam. As premissas podem ser de 3 naturezas, tendo em vista os componentes desse arcabouço conceitual a que elas se aplicam. Elas podem estar relacionadas a políticas, a estratégias ou meios. Elas podem ter também diferentes fundamentações, aquilo que justificam a sua existência. Podem ser de condições geopolíticas e internas do país, que são aplicáveis às políticas, aos fins, aos objetivos a serem alcançados. Elas podem ser também derivadas de regras básicas extraídas da experiência histórica, ou também das experiências bem-sucedidas de outros países, e essas premissas se aplicam a todos os 3 componentes, políticas, estratégias e meios. E, finalmente, elas podem ser de natureza racional, que podem ter origem conceitual, baseada em teorias, que tentam explicar as realidades, lógica, raciocínio lógico, ou de restrições que devam ser observadas. E, normalmente, elas se aplicam a estratégias e meios.
Neste capítulo, iremos propor 4 premissas, que são básicas, que têm aplicação geral e atemporal, elas são válidas por décadas, provavelmente, que podem ser muito úteis para o desenvolvimento e sustentação da capacidade de defesa do Brasil. Vamos então começar abordando a primeira dessas premissas, que é determinante para todo o processo de preparo. Tudo depende dessa primeira premissa. E como não poderia deixar de ser, essa premissa está relacionada à vontade política, está relacionada então a políticas. Isso porque, sem saber para onde ir, todos os caminhos necessariamente estarão errados. Bom, a fundamentação para a primeira premissa é de natureza geopolítica. Esse quadro mostra os países do mundo que têm um produto nacional bruto maior do que US$ 1 trilhão, uma população maior do que 100 milhões de habitantes e uma superfície maior do que 1 milhão de quilômetros quadrados. Digamos, sobre esses 3 critérios seriam os países do mundo que têm mais potencial, poder potencial. Esses são dados de 2020 e 2021, da CIA americana. Se nós formos olhar a interseção de todos esses critérios, vamos ver que no meio dessa tela existem 8 países. Até poucos anos atrás, existiam apenas 6 países. E, recentemente, 2 países entraram nessa lista, que é a Indonésia e o Egito. A Indonésia, aliás, no ano passado, passou o PIB do Brasil, tem um PIB maior do que o do Brasil. Vou citar essa frase do general Vilas Boas, que foi comandante do Exército, publicada no artigo dele no Estado de São Paulo, que eu acho muito pertinente. Nenhum país com a base geopolítica similar à do Brasil e que abriga a quantidade incomensurável de recursos naturais pode impunemente negligenciar o seu segmento de defesa. Eu concluiria dizendo que países gigantes como o Brasil não têm como opção abdicar de criar e sustentar poder efetivo e capacidade de defesa comparáveis às das ameaças possíveis. E lembrando que poder efetivo não existe sem capacidade militar. Então podemos então passar essa primeira premissa, ela é de natureza política, a fundamentação dela é geopolítica, como nós acabamos de ver. Essa premissa é essa aí, que o Brasil deve buscar alcançar neste século um nível de poder efetivo e, portanto, de capacidade militar equivalente ao dos 4 países líderes neste quesito: Estados Unidos, China, Rússia e Índia. Se nós quisermos fazer uma comparação com o campeonato de futebol brasileiro, né, temos a Série A, B, C e D, o Brasil tem que estar tentando disputar a Série A. Hoje o Brasil disputa a Série C, mas ele não pode abdicar de disputar a Série A. Que os outros estão avançando e o próprio Indonésia é um país que está provavelmente prestes a passar o Brasil. Algumas pessoas podem dizer que isso é uma coisa impossível, ambiciosa demais. Eu queria lembrar que apenas há 40 anos atrás, em 1980, o Brasil estava bem à frente da China e da Índia. Em muitos desses fatores que indicam poder efetivo, como produção industrial, como desenvolvimento tecnológico e como PIB, inclusive. Em 40 anos apenas, a Índia e a China passaram o Brasil. Estão bem distantes do Brasil. Portanto, nós estamos de 2021 para 2022, até o final do século, nós temos 80 anos. Nós temos o dobro do tempo. Portanto, é mais do que exequível alcançar esse objetivo. Vamos passar, então, à segunda premissa, que também é de natureza política, mas cuja fundamentação é da história. Ela também consta nesse livro do Colin Gray, que tem bastante ensinamentos, bastante úteis. Né? O primeiro deles é que é impossível prever quais as ameaças futuras, ou seja, é impossível prever quais as contingências que o país vai ter que enfrentar. E o planejamento da defesa deve ser feito visando a possibilidades e não a probabilidades.
É inútil tentar atribuir probabilidades a cenários. Outro ensinamento, que seria uma regra de ouro para o planejamento da defesa, como o Colin Gray diz, tem sido e continua a ser a absoluta necessidade de derrotar ou pelo menos evitar uma superameaça plausível. Podemos então concluir qual seria essa premissa. Ela é de natureza política, a fundamentação dela é da história e também das boas práticas de outros países. O planejamento deve ser feito considerando possibilidades e não probabilidades. E o planejamento deve considerar as ameaças mais fortes. Podemos passar então a abordar a terceira premissa. Ela tem a ver com o conceito de capacidade militar. Como nós vimos nos vídeos anteriores, capacidade militar tem dois componentes. Ela tem um componente que é chamado capacidade operacional de combate, ou capacidade militar propriamente dita, né, para enfrentar as ameaças nos cenários possíveis. Mas tem um outro componente, igualmente importante, cada vez mais importante, que é a capacidade de logística de defesa para criar e sustentar uma capacidade militar. Portanto, temos uma premissa embutida aí. Essa é uma premissa relacionada aos meios de defesa. A fundamentação dela é conceitual e também das boas práticas que outros países adotam. E essa premissa seria a seguinte: que modernamente, capacidade militar depende de dois componentes essenciais, que são a capacidade operacional de combate e a capacidade de logística de defesa. Existe uma consequência dessa premissa, um corolário dessa premissa, que seria o seguinte: que a defesa requer dois instrumentos distintos para criar essas duas capacidades. Precisa de um instrumento que são as Forças Armadas e precisa de um outro instrumento para cuidar da capacidade logística de defesa. Não tem um nome, mas podemos chamar isso de uma base logística de defesa. Podemos partir agora para abordar a quarta e última premissa. Ela está relacionada àquilo que nós dissemos que é o X da questão para a gestão estratégica da defesa, que basicamente são os trade-offs ou soluções de compromisso entre orçamento, base logística de defesa e forças armadas. Ou seja, é preciso jogar o orçamento para construir os instrumentos de defesa. E a grande questão é saber quais são os critérios a serem adotados. Nós já vimos em todos os 3 vídeos anteriores as situações em que o país tem que se preparar para a defesa. Basicamente são 2. Cenários para o preparo da defesa: está perto de um conflito ou está em conflito. Tudo indica que você deve priorizar a capacidade operacional de combate. Isso não há dúvida nenhuma, porque o inimigo está às portas, isso é urgente e todo mundo se preocupa com isso. Mas se nós estamos num período de paz, é possível você ter uma visão mais estratégica de longo prazo. Existe também o problema das grandes restrições orçamentárias que obriga a tomar decisões importantes e priorizar. Portanto, a grande questão é o que priorizar. Vimos anteriormente que, em períodos de paz, a alta prioridade deve ser para a capacidade de logística de defesa, porque essa capacidade demora décadas para ser construída, ao contrário de uma capacidade operacional de combate que leva poucos anos para ser construída, né? E, portanto, isso nos leva, então, qual é essa quarta premissa? Ela tem a ver com as estratégias, ou seja, com a maneira com que você vai se preparar para a defesa, e tem a ver com os meios que você vai construir. Então, em período de paz, a prioridade de investimentos deve ser para o desenvolvimento e sustentação da capacidade de logística de defesa. Um corolário dessa premissa é que em períodos de paz não se deve adquirir grande quantidade de meios, porque, como nós já vimos antes, os meios ficam obsoletos muito rapidamente, os meios modernos, né? E se você comprar grande quantidade de meios, sem perspectiva de usá-los, você vai estar tirando dinheiro de outras coisas que são muito importantes. Provavelmente esse recurso será desperdiçado. Só para lembrar, historicamente, qual tem sido a atitude do Brasil. Historicamente, tem havido um grande desequilíbrio na maneira com que o Brasil faz o preparo da defesa, que tem dado muito mais ênfase à capacidade operacional de combate do que uma capacidade industrial e de inovação.
Para finalizar, apenas para propiciar um possível debate sobre essas premissas, vou fazer uma pequena avaliação da situação do Brasil em relação a essas 4 premissas. Bom, com relação, considerando uma escala de 0 a 10, né, em termos desse primeiro objetivo, da primeira premissa de alcançar um poder efetivo neste século, nós estamos mal, né, porque não existe essa determinação, essa vontade manifestada pelo setor político do Brasil. Com relação ao reconhecimento das ameaças e contingências possíveis, elas são citadas nos documentos de defesa do Brasil, embora, na prática, o que está sendo feito não seja assim totalmente voltado para isso, para essas ameaças mais fortes, né? Com relação ao reconhecimento da essencialidade do componente logístico de defesa da capacidade militar, o nível de percepção dessa premissa é baixo no planejamento do Brasil. E, finalmente, a definição da prioridade para investimento em período de paz também sofre desse mesmo problema, porque já que se você não há um reconhecimento de que capacidade logística de defesa é essencial para a defesa, as Forças Armadas têm diferentes percepções disso. Então, só para fazer observações finais, é que não existe uma abordagem unificada para o preparo da defesa no Brasil. Então, isso eu tenho que fazer essa ressalva, né? E cada força faz o seu próprio planejamento de forma estanque e independente das demais. Então, cada força assume suas próprias premissas, portanto, existe significativa diferença entre elas, e o quadro acima procura retratar apenas uma média de comportamento entre as 3 forças. Então, essa avaliação, e finalmente, essa avaliação acima é subjetiva, apenas a utilidade dela apenas propiciar uma discussão e um debate sobre essa questão dessas premissas e, eventualmente, uma avaliação de como o país está em relação a essas aí. Vamos finalizar, então. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, por favor, ajude a divulgar o canal, se inscreva, né? Se quiser receber informações do portal do UF Defesa, do portal UF Defesa, existe a possibilidade também de se inscrever para receber esses informes do portal UF Defesa, cujo link está aí embaixo. Para finalizar, gostaria muito que este vídeo servisse para despertar o interesse por um debate sobre essa questão das premissas que devem ser assumidas para o preparo da defesa. Nesse sentido, eu apreciaria muito se as pessoas que assistissem ao vídeo expressassem a sua opinião, as suas ideias, seus comentários, colocando comentários no vídeo. E gostaria muito de receber esse feedback, e isso será muito útil para os próximos vídeos que nós pretendemos produzir. Muito obrigado pela atenção, agradeço a todos pela ajuda, qualquer ajuda que possam dar na divulgação desse canal.